Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais, onde já de cara, família, gostaria de colocar na tela para vocês as palavras do representante do Cruzeiro no programa Alterosa Esporte, o queridinho do povo mineiro, né? O programa que tem feito história aí nos últimos anos e tem como seu representante o Gão. E eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as palavras do Gão sobre o momento atual do Cruzeiro. É um cara que tem um comentário forte, é um cara que é respeitado pela nossa torcida. E o Gão fala sobre a venda do atacante Vitor Roque, o valor que o Cruzeiro vai receber, e ele também cita, a possível saída do lateral esquerdo Marlon, que tem chamado a atenção da torcida do Cruzeiro. Mesmo que ainda não há uma proposta oficial, há sim o interesse da equipe russa de tirar o jogador do Cruzeiro. Agora escutem as palavras do Gão sobre este assunto. Gente, sentiu muita ausência do Richard e do Ramiro. Muita gente começava a falar assim, não, o Ramiro não serve para esse time e tal. Tá vendo agora a falta que o Ramiro faz. Ramiro era um carregador de piano desse time, sabe? Aquele cara que às vezes você não tinha tanto holofote sobre ele, mas era o cara que matava a jogada, era o cara que tinha força de marcação. E talvez o Cruzeiro tenha passado por dificuldade por causa desse momento que o Cruzeiro passou de perder essas peças importantes aí. Mas tenho certeza que o Pepa vai conseguir ajustar e vamos para cima do Fortaleza para conseguir esses 3 pontos nessa semana agora, porque precisa. É um confronto direto. Grande abraço por lá, conversei muito com ele esse... Imagens aí, meu time, pra gente comentar a história. A negociação com o Barcelona, a princípio, renderia 35 milhões de euros, né, Gão? Mas aí, dependendo de bater metas, pode ser que renda mais 10 milhões de euros, ou seja, totalizando 45 milhões de euros, caso o Vitor Roque bata as metas. E aí o Cruzeiro, que receberia cerca de 1,98 milhões de reais nessa negociação, passa a receber mais de 2 milhões, 2,25 aí, né? É um valor 250 bom, né? mil. Muita gente fala comigo a respeito de, não, foi um vacilo da diretoria de não ter acertado o salário. Tudo bem, concordo com vocês realmente. Em relação à saída do Vitor Roque, o Cruzeiro poderia ser o time que estaria vendendo agora o Vitor Roque aí para um Barcelona e tal. Pode ser, concordo, entendeu? Mas acho que foi feito o que é correto, né? E com aquilo que é correto, meu amigo, eu sei que no futebol, o futebol, ele traça uma linha moral em que as pessoas, às vezes, saem do que elas entendem, o que é o correto, o que é o certo, o que é justo, entendeu? Para poder falar apenas aquilo que ele acha que vai ser vantajoso. É querer levar vantagem em cima de tudo. Sabe como? E o crime que foi cometido, todo mundo quer apagar, todo mundo quer esquecer. O crime que foi cometido nessa condição de como buscaram o Vitor Roque. Como eu falei antes do programa aqui, não foi só o que fizeram para poder tirar o Vitor Roque do América, mas também com quase 4 mil crianças, garotos que estiveram nesse teste fajuto, falso, que não rendeu nada para o Cruzeiro. Não tem nenhum jogador desse teste jogando no Cruzeiro. Foi apenas para pegar o Vitor Roque mesmo, que na época, Toledinho, apareceu com outro nome. Como é que era o nome? Mudaram o nome dele, acho que ele chamava ele de Vitor Júnior. Vitor Sertanejo. Era Vitor Pagode, isso que eu ia falar. E aí mudaram o nome do jogador e tal, para poder dar uma maquiada, mascarar toda essa parada aí, sabe? E o que aconteceu foi isso, entendeu? Teve pai vindo tomando prejuízo, gente que não tinha condições nem de pagar passagem para vir do interior, porque supostamente fala, não, seu filho passou no teste, colocado para treinar na sede campestre, por aí vai. Então acho que a coisa está sendo correta e agora o Cruzeiro espera também um dinheiro, que agora também, já que veio para o Cruzeiro, espera agora a liberação dessa grana, pode ser um pouquinho mais alto também, que vem do Atlético Paranaense. E na quarta-feira a gente falou. Você tem alguma informação, já que é o setorista do Cruzeiro aqui no programa, pode comentar bastante. Krasnodar. Tem informação? Tá aí no Bel, com o recadinho do Ronaldo também, viu? Bilhete do Bilhete. Informação aí também, o outro setorista do Cruzeiro no programa, o Otávio de Toledo, por gentileza. Sentiu, hein? Esse cara tá jogando bem, Sentiu. vai embora? Você só falou do recado e ele sentiu, hein? Então, depois que os dois setoristas falaram, Pode agora eu vou falar, falar um pouquinho Gão. agora também. O que acontece é o seguinte, gente. O Marlon, baita de um lateral, e hoje, toda rodada que termina é o melhor lateral de toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Toda rodada. E o Marlon é o seguinte, a informação que a gente tem é que o futebol russo realmente teve um interesse pelo Marlon, mas não tem uma proposta ainda. E o próprio Marlon quis voltar para o Brasil, porque a família quis voltar para o Brasil. Então, nesse caso, pesa muito essa condição. Não estou falando de amor pelo clube, não, porque o cara é profissional, o cara tem que ser profissional também. É um dos melhores salários no Cruzeiro, recebe bem estando no Cruzeiro, né? E passou já pela Turquia, né, passou por Portugal, sabe como é que funciona o mercado europeu, mas acho que nessa janela agora o Marlon não sai.
por vontade própria, porque sabe que precisa de um pouco de visibilidade, ter um pouco mais de visibilidade. E ele está conseguindo isso no Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro. Hoje no Brasil, por mais que você tenha aí o Ayrton Lucas, né, gente, do Flamengo, que jogou na Seleção Brasileira, até os números do Marlon, não estou falando em relação ao futebol, quem é melhor ou não. Acho que é muito cedo até para falar se o Ayrton Lucas já é um grande craque, né, e tal. O Marlon já é um jogador, digamos assim, mais experiente nesse ponto, mas o Marlon, os números dele são melhores até que o do Ayrton Lucas do Flamengo, quando você olha aí o scout do jogador. Então, baita do jogador, mas acho que nessa janela agora ele não sai não. E o Kaique já começou a treinar com bola, que é o nosso lateral reserva, que se machucou na seleção sub-20, né, no Mundial que estava disputando, já treina com bola agora. Então o Cruzeiro na lateral esquerda está muito bem servido. Acho que nessa janela agora ele não sai não. Principalmente, Hugão, porque ele está fazendo uma recuperação da carreira dele, deu certo no Cruzeiro, está bem realmente, e ir para a Rússia hoje, né, porque com a guerra, com essas coisas que têm acontecido, caixão e vela preta. Então, para a carreira dele, é muito ruim ir para a Rússia. É claro que se tiver uma proposta, uma grana, assim, algo que é irrecusável, eu acho que sim. Mas se não tiver muito distante do que ele recebe no Cruzeiro, eu acho que ele não vai, até porque o mercado hoje de futebol da Rússia também não te dá tanta visibilidade para outros. Se ele tiver outras pretensões de jogar numa Espanha, jogar numa Inglaterra, por exemplo, não dá tanta visibilidade para ele hoje, porque está bem fechado por causa dessa situação entre Rússia e Ucrânia. Ô, Pedrinho, agora nós vamos para 16 aqui, para o Toledinho acompanhar. Agora, família, para completar a situação ali do lateral esquerdo Marlon, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as palavras do jornalista Thiago Fernandes, da TV Bandeirantes, do programa Os Donos da Bola Minas Gerais. E ele fala, né, o que foi proposto pela equipe russa para que o Marlon deixe o Cruzeiro. Só lembrando, ele mesmo fala, não há proposta oficial, mas a ideia da equipe russa é oferecer o dobro do salário do lateral esquerdo Marlon, que sinceramente não faz muito sentido voltar para a Europa. Acabou de voltar, já jogou em Portugal, já jogou na Turquia, é um cara que tem que dar uma rodagem aqui no Brasil. E ele vive, sem dúvidas alguma, o melhor momento de sua carreira. Está sendo falado no cenário nacional. E por isso eu coloco como principal motivo para o Marlon ficar no Cruzeiro. Agora eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do jornalista Thiago Fernandes em relação a esta possibilidade. Mina, é o que é complicado. Mas o HG, então, o Marlon recebeu uma consulta do Krasnodar da Rússia, inclusive o mesmo time que levou o Júnior Alonso do Atlético recentemente. Então, e aí o que o Krasnodar propôs ao Marlon, ou sugeriu ao Marlon durante essa consulta, era pagar o dobro do que ele recebe hoje de salário no Cruzeiro. Então, os valores são bem altos. Só que a situação é, como é que vai conseguir fazer essa contratação se hoje na Rússia existe essa inviabilidade de pagamento de transações, de transferências. Mas é um clube que tem interesse na contratação do jogador e esse interesse não é recente. Quando o Marlon defendia o Ankara Gucu da Turquia, ele já havia recebido um contato do Krasnodar da Rússia e naquela ocasião a negociação acabou não avançando, mas hoje o clube está disposto a fazer algo pensando na próxima janela de transferência do futebol europeu. Então, existe sim interesse do Krasnodar da Rússia na contratação do Marlon. E aí, lembrando, essa informação saiu primeiro lá na Rússia, do Sport Express, e a gente conseguiu confirmar no dia de hoje com algumas pessoas envolvidas no staff do Marlon. Agora, olha essa notícia aqui, ó. Põe na tela aí pra mim. E agora, família, me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço demais de coração pela presença em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!